A logística no Brasil parece um quebra-cabeça gigante, né? E os impostos? Bom, eles costumam ser a peça mais chatinha de encaixar. Mas a ideia hoje é justamente essa. A gente vai desvendar juntos as regras tributárias mais importantes da área de um jeito bem claro e direto. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo a motivação por trás de tudo isso, que é a busca por custos menores. Depois a gente mergulha no mundo dos impostos, dando uma atenção especial para o famoso ICMS. Aí vamos ver como o lugar onde a mercadoria fica guardada muda o jogo. E no final, claro, a gente amarra os pontos principais. Vamos nessa! Tudo começa com uma pergunta bem básica. Antes mesmo de falar de imposto, de nota fiscal, a gente precisa entender o seguinte: por que uma empresa decide entregar sua logística para outra? A resposta está no objetivo número 1 de qualquer negócio. E a pergunta é exatamente essa: passar a gestão do transporte, do estoque, da distribuição para um especialista, isso não é só uma questão de conveniência, não. É uma jogada totalmente estratégica, com um alvo muito bem definido. E o alvo é esse aqui: economizar. Terceirizar logística significa se livrar de uma montanha de custos. Pensa só: folha de pagamento, caminhão parado, que é dinheiro parado, combustível, manutenção, aluguel de galpão. Na prática, é transformar um monte de custos que variam todo mês em uma única despesa muito mais fácil de controlar. Ok, então se o porquê de terceirizar é cortar custos, agora vamos entender o quê. Ou seja, qual é o cenário de impostos que vem junto com essa decisão. Primeiro, vamos definir o ator principal dessa história. O operador logístico é exatamente essa empresa que assume todo o trabalho pesado. Ela cuida do transporte, da armazenagem e, claro, de todas as obrigações fiscais que vêm no pacote. E no coração dessas obrigações fiscais, a gente tem dois impostos que mandam no jogo: o ICMS e o ISS. Eles são bem diferentes. O ICMS é estadual, super complexo e pega a circulação de mercadorias. Já o ISS é municipal, bem mais simples e focado em serviços específicos como o de armazenagem, por exemplo. Agora sim, vamos encarar o grande desafio da tributação na logística, o tal do ICMS. Ele é cheio de detalhes, de regras específicas, mas se a gente entender duas características dele, o jogo já muda completamente. A complexidade toda do ICMS, na verdade, se resume a esses dois pontos que a gente vai ver agora: o jeito como ele é calculado e o sistema de créditos, que é, fundamental para a saúde financeira de qualquer operação. A primeira dessas peculiaridades é o chamado cálculo por dentro. É um conceito meio estranho à primeira vista. Funciona assim: em vez de você ter um preço e somar um imposto em cima, no ICMS, o preço final que a gente vê já tem o imposto ali embutido, meio que escondido no valor. E olha só como essa conta funciona na prática. Imagina um produto que custa R$ 1.000 sem o imposto. Se a alíquota de ICMS for de 18%, esses R$ 1.000 são, na verdade, 82% do preço final. Aí é só fazer uma regra de 3 simples e pronto. O preço final, com o imposto já dentro dele, vai para R$ 1.219,51. Agora vamos para a segunda característica, que não é uma regra qualquer, não. Ela está escrita lá na Constituição Federal. Esse artigo define o princípio da não cumulatividade, que é outra peça-chave para entender o ICMS. E o que significa ser não cumulativo? De forma bem simples, é um sistema de créditos. Ele existe para impedir que se pague imposto em cima de imposto. Por exemplo, o ICMS que uma transportadora pagou no combustível vira um crédito, que depois é usado para diminuir o ICMS que ela tem que pagar sobre o serviço de frete. E essa tabela aqui mostra o impacto disso no bolso. É gritante. Pega um frete de R$ 10.000. Sem usar o crédito do combustível, a receita que sobra de 6.900. Agora, se o crédito for aplicado direitinho, a receita sobe para 7.134. É uma diferença que vai direto para o caixa da empresa. É dinheiro que fica na mesa se a regra não for usada. Então, o ponto crucial é esse. Entender e usar o sistema de créditos não é só cumprir uma obrigação fiscal. É uma ferramenta de gestão financeira que aumenta diretamente o lucro da operação logística. Beleza, já entendemos as regras principais dos impostos. Agora vamos ver onde, no mundo real, essas regras se aplicam. Porque na logística, o lugar físico onde a mercadoria fica define completamente as regras do jogo fiscal. Vamos falar de armazéns. A escolha do tipo de armazém, veja bem, não é só uma decisão operacional de espaço.
é uma decisão fiscal. O modelo de armazenamento vai dizer qual o imposto incide ali e como as notas têm que ser emitidas. O primeiro tipo é o armazém geral. Pensa nele como um grande hotel de mercadorias. Ele aluga seu espaço para várias empresas diferentes guardarem seus produtos. A atividade principal dele é essa: prestar o serviço de armazenagem para terceiros. Já o segundo tipo, o depósito fechado, a história é outra. Ele pertence à mesma empresa que é dona das mercadorias. Ele serve só para guardar os produtos da própria empresa. Para a lei, ele é como se fosse uma filial, uma extensão da operação principal. E este quadro aqui deixa as diferenças bem nítidas. No armazém geral, a mercadoria é de outros, a atividade é um serviço e o imposto que manda é o ISS. No depósito fechado, a mercadoria é da própria empresa, a atividade é interna e a movimentação dos produtos segue as regras de transferência de ICMS. Não tem ISS porque não existe um serviço sendo prestado para um terceiro. Certo, passamos por bastante coisa. Agora vamos amarrar tudo isso e destacar os pontos que são essenciais de verdade. Aquilo que precisa ficar muito claro sobre a tributação na logística brasileira. Então, para a gente resumir, primeiro, a terceirização logística é movida pela necessidade de reduzir custos. Segundo, as operações são taxadas principalmente pelo ICMS e pelo ISS. Terceiro, dominar as manhas do ICMS, como cálculo por dentro e os créditos, é vital. E por último, saber a diferença entre um armazém geral e um depósito fechado é o que garante que os impostos sejam pagos corretamente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O mundo da logística está cada vez mais rápido, mais complexo, mais descentralizado. A pergunta que fica no ar é: será que a nossa estrutura de impostos, do jeito que é hoje, consegue acompanhar essa evolução toda? Uma questão para a gente continuar pensando. Valeu pela companhia.